Figura aqui novamente e dar continuidade à nossa live, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Hoje é a primeira live do nosso projeto. Conforme a enquete que eu passei lá no grupo, a maioria de vocês são iniciantes nas operações de day trade. Então, a gente tem que começar do início. Eu entendo que pode ter alguém aqui no chat ou alguém que vai estar assistindo esse vídeo depois, que já é um pouco mais avançado, que já opera no mercado há mais tempo, e talvez esse conteúdo aqui possa ser um pouco simples para ela, tá? Mas para quem está começando, isso aqui é de extrema importância, o que a gente vai falar aqui hoje, porque não se trata apenas de comprar e vender ali dentro do gráfico, você tem que entender o que você está fazendo. E hoje a gente está com esse conteúdo aqui que foi fornecido pela Zero Markets. A Zero Markets, que é a nova parceira da gente aqui. A gente tem a parceria com a do Prime, na qual a maioria de vocês aí já fizeram o cadastro, já criaram sua conta, ok? A do Prime hoje, ela oferece a plataforma MetaTrader e também o TradingView para você poder fazer suas operações. A Zero Markets, ela já tem a parceria com a Nelogica e ela já disponibiliza o Black Arrow, mas a Zero Markets está num período de legalização da plataforma no Brasil e, por enquanto, ela não está aceitando novos cadastros de brasileiros, tá bom? De acordo com o gerente da Zero Markets no Brasil, a partir do dia 13 de fevereiro, as inscrições para brasileiros vão estar liberadas e eu vou colocar o link lá no nosso grupo para vocês se cadastrarem, porque se cadastrando com a gente, você vai ter, além do meu suporte, além da minha assessoria, você também vai ter contato direto com o gerente de operações do Brasil, né? Quando a gente fala em mercado internacional, em corretoras internacionais, quando a gente tem um problema, é muito difícil de resolver, porque você tem que entrar em contato via e-mail, você tem que conversar com pessoas estrangeiras que vão pegar a sua mensagem, traduzir, te responder em inglês. Então, isso aí acaba que tem uma comunicação muito falha, e também uma demora muito grande. E na maioria das vezes também você vai acabar falando aí com chats automatizados, com robôs, e não vai ter o suporte necessário. Então, tanto na do Prime quanto na Zero Markets, quem se cadastra pelo link que eu coloco lá no grupo, vai ter essa assessoria exclusiva e inteiramente humanizada e brasileira. Então, qualquer problema que você tiver durante as suas operações, qualquer dúvida que você tiver na configuração de plataforma, na verificação da sua conta, ou qualquer outro tipo de dúvida, você pode estar entrando em contato comigo. Caso eu não consiga resolver, o gerente vai resolver pessoalmente, tá bom? Então, isso vai ser um benefício muito grande para vocês. Eu vou estar trazendo isso de forma 100% gratuita, tá? E na intenção de ajudar todos vocês que estão comigo aqui nesse projeto, tá bom, pessoal? Lembrando que essa é uma live gratuita e toda a série também vai ser gratuita. Eu não quero te vender nada, muito pelo contrário, eu quero te passar o conhecimento necessário para que você consiga operar dentro do mercado financeiro, tá bom? Então, vamos lá que hoje o conteúdo que vamos tratar aqui é sobre Forex, é sobre mercado internacional, e essa apostila que a Zero Markets forneceu para a live de hoje, ela explica tudo que a gente precisa saber para começar no mercado de Forex. E quem tiver aí com papel e caneta, ou tiver aí com o notebook, pode fazer suas anotações, podem tirar prints, mas fiquem tranquilos, porque no final da live eu vou disponibilizar esse material aqui para todos vocês lá no grupo, para vocês poderem revisar esse conteúdo, tá bom?
Vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos entender o que é o mercado de Forex, o que é que vocês vão operar de fato para colocar dinheiro no bolso, para lucrar em dólar dentro do mercado internacional, tá bom? Então, aqui eles fazem uma breve introdução do que é o mercado de Forex e, querendo ou não, todos nós sabemos ou já ouvimos falar sobre o Forex, tá bom? E o Forex nada mais é do que o câmbio entre duas moedas, tá bom? E isso vai ficar bem claro aqui durante a aula de hoje, e isso vai ser muito importante na hora de você analisar os ativos e tomar as suas decisões de compra ou de venda. Então, quem quiser tirar print da tela, pode ficar à vontade, mas lá no final eu vou passar esse e-book aqui para vocês, lá no nosso grupo, tá bom, pessoal? Lembrando que se tiver qualquer problema na transmissão, no áudio ou na imagem, me avisa para a gente poder consertar aqui no OBS, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Forex, também conhecido aí como FX, é uma abreviação, né, de uma palavra inglesa, e ela significa a troca de moedas estrangeiras, ou seja, quando você troca a sua moeda local por uma moeda estrangeira, ou vice-versa, você está fazendo uma operação de Forex. Vamos supor, você vai lá para Orlando, você vai lá para Disney, você precisa pegar os seus reais e trocar ele por dólar. Isso é uma operação de câmbio, uma operação de Forex, onde você está trocando uma moeda por outra, tá? Aqui no mercado de Forex, quando a gente faz operações aqui dentro do mercado, através de plataformas como o MetaTrader, você não está trocando uma moeda na outra, você não detém esse ativo para si, tá? Você está especulando sobre a valorização de uma moeda em cima da outra, e durante o curso isso vai ficar muito bem claro para vocês, tá? Mas tenham em mente que no mercado de Forex você não está comprando o ativo para você, como acontece aí no mercado de ações, né? Vamos supor que você vai operar em ações, quando você compra ações da Petrobras, você detém aqueles ativos ali na sua carteira, tá? No mercado de Forex, não, você está especulando que uma moeda vai se valorizar com relação à outra daquele par. Então, o mercado de Forex, ele sempre trabalha dessa forma. Um par é a moeda base e o outro é a moeda de cotação, tá bom? Então, o mercado aí de câmbio, ele é o maior mercado do mundo, né? Aqui está falando que movimenta de 4 a 5 trilhões de dólares por dia, mas o último dado que saiu relatou que o mercado de Forex movimenta 6 trilhões de dólares por dia, ou seja, ele é 200 vezes maior do que a Bolsa de Valores de Nova York, que é a maior bolsa de valores do mundo, né? Então, quando falamos aí em manipulação de mercado, é impossível isso acontecer aqui dentro do mercado de Forex, porque o mercado que movimenta 6 trilhões, nem a pessoa mais rica do mundo conseguiria manipular esse mercado, ou seja, os sinais técnicos e as estratégias costumam funcionar muito mais aqui dentro do que na B3, por exemplo, né? A gente está vivendo aí uma época na B3 onde o Banco Central Brasileiro está fazendo vários leilões de dólar e isso tem movimentado o gráfico de uma forma extremamente volátil e perigosa para quem está operando, né? O mercado brasileiro aí, ele opera aí cerca de 2 bilhões e meio, 3 bilhões aí por dia, né?
e o Banco Central Brasileiro andou fazendo algumas operações aí de venda de dólar na casa de 1 bilhão, 1,5 bilhão, ou seja, quando isso acontece, o dólar tem uma queda muito brusca, o que acaba desarmando qualquer estratégia, seja ela de price action, seja análise técnica, né? E acaba que você cai em uma manipulação de mercado, né? Então, como tínhamos falado aqui, o mercado de Forex, né, ele é uma forma de investimento especulativo, no qual o investidor ou trader, né, ele especula sobre a valorização ou desvalorização de uma moeda em relação a outra, como a gente falou, certo? Então, nas operações de compra e venda de moeda, ela funciona eletronicamente dentro de uma rede de bancos e ela atua ali de forma contínua, 24 horas durante 5 dias na semana, ou seja, ela abre aqui no Brasil às 19 horas do domingo e fecha às 19 horas da sexta-feira, tá? Isso para o mercado de troca de moedas, para o Forex. O mercado de criptomoedas, como por exemplo aí o par BTC-USD, ele funciona 7 dias por semana. Então, até no final de semana, você vai conseguir operar o Bitcoin aqui dentro da plataforma do MetaTrader através de corretoras como a do Prime ou a Zero Markets, tá bom? Agora, quem são os players que estão aqui dentro do mercado de Forex? Tá? Lembrando que os traders varejistas como eu, como você, pessoas que operam aí centenas de dólares ou milhares de dólares, nós representamos aqui 2% do total movimentado aqui dentro, tá? Então, aqui dentro aqui a gente tem instituições financeiras privadas e públicas, corporações e empresas de todos os tamanhos. E no mesmo mercado, você está negociando diretamente com mega investidores, né, bancos centrais, multinacionais e bancos aí de todos os tamanhos, até o Federal Reserve lá dos Estados Unidos e os maiores bancos aí da Europa, da Ásia, todos eles fazem troca de moeda, todos eles fazem operações de Forex todos os dias, tá bom? Por isso que esse mercado movimenta aí 200 vezes mais do que a Bolsa de Nova York, tá bom? Aqui eles colocaram uma observação que eu até comentei, que é importante destacar que é especulativo, ou seja, os investidores não possuem o ativo, somente especulam sobre a variação dos preços das moedas de cada país. Então, por que operar o Forex? Né? Como a gente falou, o mercado de Forex ele é gigante, ele é o maior mercado do mundo, ele movimenta aí mais de 4 trilhões de dólares aí por dia, de acordo com a última pesquisa, mais de 6 trilhões de dólares aí por dia, e ele funciona 24 horas. Então, você aí que trabalha de CLT, trabalha
de 6 às 18, de 9 às 17, não consegue operar o mercado brasileiro, não consegue operar a B3, o mercado internacional é uma ótima alternativa para você, né? E existem aí várias estratégias para operar o Forex, com diversos tipos de análises gráficas disponíveis para que o trader tome sua decisão mais assertiva. Isso aqui, o que eles estão falando aqui é que no mercado de Forex você pode utilizar várias estratégias porque o mercado realmente respeita a análise técnica, ele respeita a análise gráfica, ele respeita operações aí utilizando Smart Money Concept, tá bom? Então, seja você um trader que opera fluxo, que opera gráfico, o mercado internacional vai ser ideal para você e você vai fugir dessas manipulações que acontecem lá na B3, tá bom? Então, aqui a gente vai citar algumas vantagens de você operar Forex, tá? A primeira delas, com certeza, é o fator de ser aberto 24 horas por dia, 5 dias na semana. Como eu falei, abre domingo às 19 horas e fecha na sexta às 19 horas, tá bom? Ficar atento aí a horários de verão de outros países, tá? No Brasil, hoje não temos, né? Mas ficar atento a essas mudanças aí, mas no geral, na maior parte aí do ano, o horário vai ser esse, 19 horas de domingo até 19 horas da sexta-feira, tá bom? E então o maior volume negociado aqui, ele acontece quando tem interposição de bolsas abertas, tá bom? E a gente vai falar disso lá no final, vou passar para vocês os melhores ativos, melhores horários, tá bom? E no final eu vou colocar lá no grupo para vocês ter esse material aí, ter esse contato também com o material, tá bom? Não fiquem ansiosos em querer aprender tudo hoje, porque isso aqui é uma jornada, tá bom? Assim como uma pessoa faz uma faculdade para se especializar, o day trade não é diferente. Essa pode ser uma das profissões mais difíceis do mundo. Infelizmente, muitas pessoas são atraídas com promessa de dinheiro fácil, que é só você clicar para comprar ou vender e você vai ganhar dinheiro. E infelizmente não é assim que funciona, tá bom, pessoal? Então a gente tem que deixar isso muito bem claro para vocês, de que é uma jornada de conhecimento e de tempo de tela que você vai precisar para ser consistente aqui dentro, tá bom? É claro que, aprendendo com quem já trilhou esse caminho, você vai evitar cometer vários erros que todo iniciante comete, tá bom? Porque os erros que essas pessoas cometem, que todos nós, quando começamos sozinhos, cometemos, eles fazem parte da natureza humana e eles estão envolvidos aí com o medo e a ganância, tá? E a gente vai falar muito sobre psicologia do trade, porque a psicologia do trade, que é o emocional, e o gerenciamento de risco, ele é mais importante do que qualquer conhecimento técnico que você tenha. Ele é mais importante do que qualquer setup que você utilize. E não importa se a sua taxa de assertividade é 99%, porque um trade que você não aceitar estar errado, você pode perder tudo que você tem na corretora. Então a gente tem que fazer o gerenciamento correto e tem que ter esse controle emocional bem estabilizado para que você não se frustre e acabe desistindo no meio do caminho, tá bom? Então a primeira vantagem é essa, de poder operar 24 horas por dia, 5 dias na semana, e como eu disse, no final de semana você consegue operar o Bitcoin, o Ethereum e algumas criptomoedas aí durante o sábado e o domingo também, tá bom? Outro fator importante que a gente acabou de citar também é sem manipulações no mercado, né? O mercado de Forex ele é tão grande e tem tanta liquidez
que não existe a menor possibilidade de alguma entidade manipular os preços, né? Como está acontecendo aqui na B3, com o Banco Central manipulando os preços do mini índice e do mini dólar através de leilões de dólar. Então, eles jogam o preço do dólar lá em cima e quando ele chega no topo, eles vendem aí mais de $1 bilhão, fazendo com que o gráfico caia em uma velocidade muito grande e acabe até pulando a sua ordem, zerando a sua conta e fazendo você ficar até negativo na corretora se você não tivesse ali com o stop loss programado e também tivesse com uma mão muito cheia. Então aconteceu aí com várias pessoas. Da mesma forma, acontece no payroll, que é na primeira sexta-feira de todo mês, tem o payroll, que é um dado muito importante nos Estados Unidos, que acaba manipulando o dólar e o mini índice, tá bom, pessoal? Então, aqui no Forex, você não vai ter esse problema, tá bom? Outro ponto importante, outra vantagem de operar aqui no Forex é a alavancagem, tá? Então, aqui eles colocam aqui um exemplo de que se você usa uma alavancagem de 200 para 1 e você tem $500 na sua conta, você consegue abrir uma posição de $100 mil, ou seja, a alavancagem no Forex ela é muito maior do que a que você tem na B3. Por quê? Porque o mercado aqui movimenta muito mais dinheiro, ou seja, as corretoras conseguem te dar essa alavancagem maior devido ao volume de operações que eles recebem, tá? A Zero Market, por exemplo, ela faz hedge em todas as operações, ou seja, se eu entro numa posição aqui com um lote comprado, a Zero Markets, ela faz um hedge e entra com um lote vendido, tá bom? E isso protege tanto a Zero Markets quanto a pessoa que está operando, tá bom? Caso você tenha aí algum prejuízo por erro de plataforma ou algo parecido, devido a esse tipo de operação que a Zero Markets faz, você vai estar resguardado, você vai receber o seu dinheiro de volta, tá bom? Outro fator positivo é o baixo requisito de entrada, tá? Enquanto lá na B3 você precisa aí de R$100 para operar um contrato de mini índice, aqui no mercado internacional você pode começar aí com $5 aqui na Zero Markets e na Dual Prime, se eu não me engano, são $25 para você começar. Mas é claro que eu não indico começar com tão pouco dinheiro, tá bom? É melhor você começar na conta simuladora e ir juntando uma quantia maior para você começar a operar. Por quê? Com $5, a maioria dos ativos você não vai conseguir nem abrir a ordem, né? E com $25, dependendo do ativo, dependendo do stop, 2 ou 3 stop loss que você tomar, você já não consegue mais abrir nenhuma ordem também. Então a gente recomenda no mínimo $100 para você começar. Se você não tem $100 para começar, começa na conta simuladora e vai juntando esse dinheiro aí para você começar a operar na conta real, tá bom? Com uma margem um pouquinho maior, você consegue fazer um gerenciamento de risco melhor e obter um lucro diário aí também mais significativo, o que vai te dar mais ânimo para continuar, tá bom? Aqui a Zero Markets também fala dos baixos custos de transação, tá? Então a Zero Markets e a Dual Prime elas têm aí spreads bem reduzidos. E o que é o spread? Spread é a única taxa que você vai pagar aqui dentro do mercado internacional, tá bom? O mercado internacional ele é totalmente descentralizado, mas para você abrir as suas ordens, você tem que pagar o spread. O spread é essa taxa que você paga. Ela é abatida no momento que você clica para comprar ou vender, ou seja, no momento que você compra ou vende um ativo,
o spread já é descontado, ou seja, sempre que você entra numa operação, você já começa negativo, tá bom? Então, o spread vai ser a única taxa que você vai pagar, mas corretoras como a Zero Market e a Dual Prime, elas têm spreads aí super baixos e operando lote mínimo alguns centavos aí de dólar, tá bom, pessoal? Aqui eles falam aqui dos melhores horários, mas no final aqui da live eu vou passar os melhores horários de forma bem detalhada para vocês, tá bom? E vou colocar esse material também lá no grupo para vocês terem contato com ele, anotar aí no caderninho, deixar separado. Eu posso mostrar aqui para vocês, eu tenho anotado aqui esses horários, esses ativos aqui nesse caderninho. Eu deixo ele aqui para mim gerenciar aqui a minha aba de ativos que eu vou operar durante aquele horário, tá bom? Então, essa parte aqui eu vou passar para vocês lá no final. Aqui eles falam sobre como operar Forex, mas eu vou passar uma estratégia no final da live que vocês vão começar a aplicar ela no simulador. Quem já quer ir para a conta real, começa operando o lote mínimo, tá bom? Começa operando baixinho, vai conhecendo o mercado, vai se acostumando aí com a movimentação, porque no simulador a gente não tem o fator psicológico, né? No simulador você não está operando o seu dinheiro de verdade, então você acaba às vezes operando de qualquer jeito, você não se importa se perder ou se ganhar, tá? Mas na conta real, mesmo que seja aí alguns centavos de dólar, o fator emocional vai pesar e vocês que nunca operaram vão entender o que eu estou falando, tá? E no final eu vou passar uma estratégia aqui para vocês treinarem em casa. Pergunta aqui do Fabrício. Diego, operando na Bolsa Internacional, a gente consegue correr pelo menos um pouco do imposto de renda? Tá, Fabrício. É complicado isso daí, porque para você mandar o dinheiro lá para a corretora, esse dinheiro tem que vir de alguma conta CPF sua, correto? Ou seja, esse dinheiro aí já vai ter que ser declarado. A partir do momento que você lucrou dentro da corretora, você tem que sacar ela de volta para a conta que você usou para depositar. Então, você, de certa forma, esse dinheiro ele vai ter que ser declarado sim, tá? No Brasil, a única forma aí de fugir do imposto é se esse dinheiro nunca tiver sido rastreado e passado pela sua conta CPF. Passou na sua conta CPF, você jogou para a corretora internacional, ela voltou para a sua conta, infelizmente o contador vai ter que informar esses números aí, você vai ter que pegar os seus relatórios de trade e vai ter que declarar sim, tá bom, Fabrício? Infelizmente não vai ter como você fugir disso não, mas o lado bom é que você não paga tantas taxas quanto você paga aí na B3 com as corretoras convencionais, né? Então, esse vai ser um ponto positivo. Chegamos aqui na parte de pares de moedas, tá? Eu vou estar passando também essa questão aqui dos pares de moedas, mas saibam que existem 3 tipos de pares de moedas. São os majors, os minors e as exóticas. Os nomes já resume bem do que se trata, tá? Mas os majors são todos os pares que tiver paridade com o dólar, ou seja, se aparecer USD na frente ou atrás do par de moeda, saiba que é um par major, são pares aí com maior volatilidade, com maior liquidez,
são os melhores pares aí para você operar, ok? Os Minos são as outras moedas aí de grandes países, tá? Entre si, tá bom? Então a gente tem aí, por exemplo, o euro JPY, né? Que é a zona do euro com o Japão. Então a gente tem vários outros aí que fazem parte dos Minos, e as exóticas são pares aí com países emergentes. Simulador é a conta demo? Isso, o simulador é a conta demo, tá bom? Na conta demo aí você simula as operações, mas você simula as operações no mercado que está acontecendo de verdade, tá bom? O gráfico ele não é diferente do gráfico que você opera na conta real, mas o dinheiro que você vai utilizar ele é fictício, certo? Então aqui a gente tem a lista aí dos Majors, tá bom? Então você observa aí que todos os pares do Majors contém o dólar americano, porque o dólar é a moeda mais forte do mundo, ou seja, todos os outros países fazem câmbio com o dólar, né? Muitos países aí fazem transações internacionais de importação utilizando o dólar, ou seja, todas as moedas do mundo têm essa paridade com o dólar, tá bom? Então, eles acabam sendo os ativos com maior liquidez. Os Minos, né, os pares de moeda que não contêm o dólar americano, são conhecidos como pares de moedas cruzados ou secundários, tá bom? Então, deixa eu ajustar aqui para vocês conseguirem ver. Os Minos são as paridades aí que não contêm o dólar americano, mas que são de grandes países também. Esses pares aqui, eles têm uma liquidez média, tá bom? Mas são bons ativos também para se operar, porém, eles têm o horário certo. Por exemplo, se você vai operar o Euro GBP, é interessante você operar ele quando a Bolsa Europeia ou do Reino Unido está aberta, tá bom? Europa e Suíça, a mesma coisa. A zona do euro com as bolsas abertas e a Suíça aí com a bolsa aberta, você vai ter uma volatilidade maior. Aqui o euro AUD, né, que é o dinheiro lá da Austrália, e por aí vai, tá bom? Então você tem Suíça e Japão, Canadá e Japão. Esses aqui são os Minos. Eles têm volatilidade média, uma liquidez média, mas mesmo assim é infinitamente maior do que qualquer ativo que você operar na B3, certo? Então vamos continuando aqui. Aqui nós temos os exóticos, tá bom? Os exóticos aí, paridade do dólar americano, do euro com países emergentes, tá bom? São países aí mais pequenos. Pode ver que aqui eu não consegui nem encontrar o Brasil, apesar de ter a paridade com o BRL, que é a sigla aí do Brasil. Não sei se ele está aqui no... Ele também não aparece, mas tem a paridade aí também, mas não é um ativo interessante para se operar, tá bom? Então aqui a gente tem os exóticos eu não recomendo você estar operando, porque as taxas, o spread que você vai pagar aqui é muito alto e não compensa. Pergunta aí do Maurício Marques. Você falou sobre o IR. Caso eu faça saque em dólares da corretora para Binance, devo pagar IR no Brasil? Então, Maurício, primeiramente, para você mandar os fundos lá para Binance, provavelmente você utilizou aí uma conta CPF, um banco brasileiro, para enviar esse dinheiro lá para Binance, certo?
Então, esse dinheiro aí, de certa forma, ele já vai ter que ser declarado no seu imposto de renda. Quando você faz o saque para a Binance também, hoje a Binance ela é fiscalizada dentro do Brasil, ela é regulada pelos órgãos brasileiros e fiscalizado também. Ou seja, se você cai aí numa malha fina, você pode até deixar de declarar, mas se você cai numa malha fina, com certeza esses valores que foram depositados lá na Binance vão ser auditados aí pela Receita. E acaba que quando a gente tenta se esquivar dos impostos ou quando a gente erra uma declaração, o valor que você vai pagar depois é muito maior. Então, eu recomendo procurar um contador especializado nessa área de investimentos para fazer essa declaração para você, tá? Porque um contador especializado nessa área, ele vai conseguir fazer a declaração de uma forma que seu imposto seja reduzido, tá bom? E ele vai poder te passar dicas também com relação a isso, tá? Mas nesse tipo de mercado, esse tipo de operação que a gente vai fazer aqui, dificilmente você vai conseguir fugir da receita, tá? Existem algumas formas aí de fazer isso, mas é um caminho muito complicado e não é neste mercado, é no mercado de criptomoedas, utilizando aí corretoras descentralizadas, mas isso fica como um assunto aí para uma próxima aula, tá bom, pessoal? Pode ser que a gente traga essas dicas aí, conforme aí o nosso lendário Daniel Fraga aí deixou o legado dele, né? Então vamos aqui mais para frente. Aqui tem algumas informações aqui sobre a Zero Market, tá, pessoal? Mas isso aqui eu vou passar tudo para vocês quando liberar o acesso dos brasileiros aqui dentro da plataforma novamente. Por enquanto, para fazer o seu cadastro aqui dentro, você tem que usar uma VPN, tá? Mas eu não recomendo estar fazendo isso agora, porque você vai cair numa central de dados aí internacional. Então, o seu assessor ele vai ser uma pessoa de outro país, o seu suporte vai ser em outro país, e com certeza você vai ter problemas aqui dentro para verificar a sua conta, porque o seu documento é brasileiro, e eu recomendo aguardar, porque provavelmente daqui 2 ou 3 semanas já vai estar liberado, e eu vou passar todas as informações para vocês lá no nosso grupo. Aqui eles dão o passo a passo, isso aqui também a gente vai passar quando liberar o acesso para os brasileiros, tá bom? Aqui eles falam de algumas terminologias do mercado Forex, tá? Eu vou passar esse e-book aqui para vocês e vocês vão ter acesso a isso aqui, vocês vão poder ler, reler e aprender sobre isso aqui. Não se preocupem em decorar cada coisinha dessa aqui, tá bom? Mas é bom entender o funcionamento de cada um, tá bom? Então, a alavancagem a gente falou um pouco, né? Isso aqui ele vai pegar o seu capital depositado e multiplicar ele pela sua alavancagem, seja ela de 100, 200, 300, 500, 1000. Então, vai pegar o valor que você tem, multiplicar pela alavancagem e vai ser o tamanho da posição que você vai conseguir abrir, tá bom? Então, eles dão um exemplo aqui da alavancagem de 500, que geralmente é o que a maioria utiliza, alavancagem de 500 para 1. Se você tem 100 dólares depositados, você opera aí, você abre uma operação aí de 50 mil dólares, tá bom? Então, funciona muito parecido com a B3, mas a alavancagem aqui, ela é maior. Os spreads, a gente comentou sobre os spreads, que são a taxa aí que você paga, tá? Então, quanto mais liquidez tem o ativo, menor vai ser o spread. Por isso que eu recomendo sempre operar os pares que tem o dólar
tanto na moeda base ou na moeda de cotação, tá bom? Porque você vai ter um spread menor. Aqui os pips e os pipettes é como o mercado ele se movimenta através do preço, tá? Isso aqui lá no gráfico vai ficar claro para vocês como o mercado se movimenta. Ele se movimenta através dos pips e dos pipettes. E isso aqui vai ficar claro para vocês, tá? Mas geralmente aí a gente utiliza apenas os 3 primeiros aqui para fazer um cálculo mais rápido na hora de operar, tá bom? Aqui mais algumas terminologias aqui. Margem é o valor que a corretora por segurança exige que você mantenha em sua conta para abrir uma posição, né? Então, se você vai abrir uma posição de 50 mil dólares, né? Conforme a gente viu aqui em cima, você precisa ter depositado 100 dólares e ter uma alavancagem de 500, ou seja, uma posição de 50 mil, alavancagem de 500, você precisa de 100 dólares. E essa é a margem que a corretora exige para você abrir aquela posição, certo? Isso aqui para quem já operou na B3, sabe do que eu estou falando. Na B3 você precisa de R$100 para um contrato de mini índice e de 150 para um contrato de mini dólar. Ok? Vamos ver aqui, pergunta do Alberto. Assim, se for depositar na Binance e terei que levantar da Binance também e terei que pagar uma taxa? Tá, Alberto, é o seguinte, eu acredito que aí em Moçambique seja a mesma coisa, tá? Quando você deposita pela Binance, é interessante que você saque pela Binance para você não ter nenhum problema na hora do saque, tá? Geralmente as corretoras elas exigem que o mesmo método que você usou para depositar, você use para retirar, tá bom? E isso vai facilitar também aí as suas declarações aí para o governo. Eu não sei bem como funciona aí em Moçambique, mas eu acredito que seja parecido com o Brasil, tá bom? A taxa que você paga na operação é o spread. A partir do momento que você clicou para comprar ou vender, você já vai ter o spread abatido, ele já vai aparecer ali no gráfico o spread que você está pagando, tá bom? A partir do momento que o gráfico caminhou a favor da sua operação, o spread já foi abatido e você já está com seu lucro no bolso. Fabrício Rangel, Diego, com seu método quero passar em uma mesa proprietária no futuro. Boa, Fabrício. Com certeza, mesa proprietária, você só precisa achar uma mesa proprietária séria, né? Eu conheço uma mesa proprietária, depois eu posso até te indicar. Não vou falar aqui na live, porque eu não tenho nenhum tipo de parceria com essa mesa proprietária, mas é de um amigo meu, tá? Qualquer coisa eu posso te passar aí as informações sobre ela e, com certeza, utilizando o gerenciamento de risco, fazendo um trabalho emocional muito bem feito e respeitando a estratégia, você vai conseguir passar em qualquer mesa proprietária, né? Provas aí de mesa proprietária são muito fáceis, então você, com certeza, você vai passar numa aí, tá bom, Fabrício? Pessoal, essas outras questões aqui, a gente aprende tudo lá no gráfico, tá? Esse e-book vai ser enviado aí para vocês, tá bom? Isso aqui são as terminologias aí de compra e de venda, tá bom? As ordem a mercado é quando você clica e você vai comprar no preço que o mercado está. Clicou para comprar, você compra no preço em que o mercado está sendo negociado. Quando você coloca aí bull limit, quer dizer que você vai fixar uma ordem no gráfico e quando o preço chegar
nesse ponto, vai ativar sua ordem ali, tá? Então, isso aqui só determina se você vai entrar de forma instantânea ou se você vai apregoar sua ordem no gráfico. Isso aqui a gente aprende lá na plataforma, é muito melhor do que aprender lendo aqui. Mas eu recomendo a leitura desse conteúdo aqui para todos vocês, tá bom, pessoal? Esse e-book vai ser enviado para vocês. Aqui fala do stop loss, que é quando você entra numa operação de compra, o seu stop loss ele vai estar logo abaixo, ou seja, se o mercado vir contra, você definiu ali o seu nível de prejuízo. E agora vamos às dicas para iniciantes aqui, de acordo com a Zero Markets, e são dicas aqui fundamentais, são dicas que todo mundo que está começando tem que ouvir essas dicas, tá? Então vamos lá. A primeira, leia, estude e aprenda sobre o mercado de Forex. Não só o Forex, mas se você quer operar também aí na B3, é muito importante aí que você se aprofunde nesse conhecimento. Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber o que está fazendo, aprenda e estude as informações básicas e progrida de acordo com a sua capacidade de compreensão, um passo de cada vez. Não se afogue em teoria, é outra dica muito importante, né? Conhecimento é muito bom, mas conhecimento sem prática não é. Não se afogue nos extensos conteúdos e teorias sobre o Forex. Aprenda a conciliar estudo com prática. O mercado está em constante evolução. Procura adaptar-se às mudanças do mercado. E isso aqui que foi falado é muito importante, porque às vezes o cara ele fica estudando um monte de coisa, mas ele nunca coloca em prática. E o mercado, apesar de ter técnicas que funcionam desde lá de 1930, 1940, o mercado está em constante evolução. Agora a gente chegou na era das inteligências artificiais, a era dos robôs, né, das operações automatizadas. Então acaba que mercados como a B3, ele está mudando, porque vários robôs operam uma mesma estratégia. Ou seja, algumas coisas que funcionavam antes, quando você tem vários robôs operando contra isso, vai começar a dar errado. Então você tem que se adaptar às novas mudanças do mercado. Mas aqui no mercado internacional, estratégias que foram criadas lá no início, lá em 1930, 1940, ainda funcionam. Os conceitos aí de smart money, né? Teoria de Dow, Wyckoff, Elliott, tudo isso funciona aqui dentro do mercado internacional. E ao longo do nosso projeto, nas próximas lives, a gente vai entrar nesse conteúdo mais avançado. Mas, como foi dito aqui, você não pode se afogar em muita teoria. Você tem que aprender um pouco, colocar em prática e ver se aquilo ali realmente funciona e ir se adequando a isso, né? Você aprende, aplica no gráfico e o que for bom, o que você achar que é interessante, você guarda e vai moldando o seu operacional ao longo dos anos, tá bom? Outro passo aqui, a corretora de confiança, tá bom? Então eu estou trazendo para vocês as duas melhores corretoras aí, que é a do Prime e a Zero Markets, agora no mês que vem também. Então vocês vão poder diversificar aí os investimentos. Vocês podem deixar uma conta para swing trade e a outra para fazer day trade, né? Diversificando aí o seu portfólio, os seus investimentos, tá bom? Então, duas corretoras muito confiáveis e corretoras com excelentes sistemas educacionais, né? Vocês receberam os e-books da do Prime e agora vão receber esse aqui da Zero Market. E ao longo do tempo eu vou passando aí mais conteúdos para vocês, tá bom? Então vamos seguir aqui nas dicas. A outra dica é praticar na conta demo, tá? Então eles
indicam que você treinar na conta demo, que é a conta simuladora. A gente já falou sobre isso e realmente é aconselhável que você comece na conta demo para que você aprenda a iniciar uma operação, a conduzir uma operação, a finalizar essa operação, a colocar stop loss, stop gain, onde vai ficar o seu take, fazer parcial e tudo mais. Então, treinar na conta simuladora é muito importante para que você tenha tempo de tela para operar na conta real. E quando você for começar, nós vamos para a dica número 5, que é comece com pouco dinheiro, né? Não vá colocar aí todo o dinheiro que você tem, porque o seu aprendizado ele vai ser em cima do seu dinheiro. Então, para aprender, você vai ter que perder dinheiro. E todo trader perde dinheiro. A única questão é, seu gerenciamento é positivo? Por quê? Se você perde pouquinho e ganha muito, no final você vai sair positivo, certo? Mas não existe nenhum trader que acerta 100% em toda a sua carreira, né? Às vezes você pode passar aí um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas o dia do loss vai chegar. E quando ele chegar, você tem que ter o emocional preparado para sair dessa operação no seu risco mínimo, né? Se você aceita aí perder $50 por dia, o seu maior stop nesse dia tem que ser de $50. Só que, se você aceita perder $50 e você perde os 50 em uma só operação, você está fora, você tem que voltar só amanhã, certo? Agora, se você aceita perder $50 e você coloca um stop loss aí de $25, se você errar uma operação, você ainda tem outra. Se o seu gerenciamento é positivo e na outra você colocou um risco de $25 e um ganho de 50, você vai ficar $25 positivo. Ou seja, faça sempre um gerenciamento de risco de no mínimo 2 para 1, tá bom? Porque assim você vai poder, às vezes, errar, mas quando você acertar, você recupera e ainda sai no lucro. E no longo prazo, isso vai ser muito saudável aí para as suas finanças, tá bom, pessoal? A questão aí de definir metas diárias é quando você define um limite de ganho, tá? Então, vamos supor que você faz operações aí de $25 de stop loss e 50 de take, de gain, né? E você determina aí que você vai ganhar $100 por dia ou perder $50 no dia. Se você acertar 2 operações seguidas de $50, você está com a meta batida. Então, você tem que fechar o seu notebook, desligar seu computador, sair do mercado. Você pode desligar e ir para a conta simuladora, treinar estratégia. Você pode vir ler o e-book, estudar mais coisas, tá bom? Mas bateu a meta, tem que sair do mercado. Porque quando você não tem metas claras de ganhos, você entra no modo de ganância, ou seja, você vai ficar querendo fazer mais trades, e isso vai acabar fazendo que você perca o seu dinheiro. E quando você não aceita errar uma operação, isso pode fazer com que você perca todo o seu dinheiro em um único trade, né? Então, você pode acertar aí 90 operações e na próxima, quando você ia tomar ali um stop pequeno, você não aceitou, você foi aumentando a sua mão, aumentando a mão, e quando você viu, você ficou negativo e perdeu todo o seu dinheiro. E não se enganem, pessoal, essa é a maior realidade dentro do day trade, tá bom? É por isso que pessoas sem preparação, sem estudo, costumam fracassar aqui dentro. É por isso que os estudos dizem que 90% das pessoas perdem dinheiro no day trade. E eu concordo. Quem não tem conhecimento e tenta operar aqui,
vai perder o seu dinheiro e as estatísticas não mentem. Mas quando você observa traders que têm alguns anos de experiência, traders que conseguem seguir um gerenciamento à risca, você vai ver que essa estatística aí, ela inverte e a grande maioria deles são lucrativos e são consistentes aqui dentro, tá bom? Aqui falando para proteger o capital, que é exatamente isso que a gente está falando, tá bom? Outra dica aqui importantíssima, não queira ficar milionário em um dia. Isso não vai acontecer, pessoal. Você não vai ficar milionário colocando $100 dentro da corretora, tá bom? Você não vai ganhar $1.000, você não vai ganhar $2.000 colocando $100. A gente trabalha com porcentagem. Então, se você vê aí um trader que fez $1.000 num dia, você pode ter certeza que ele está operando aí um montante de $100.000, tá bom? Então, não acreditem no que fala aí na internet, que você vai colocar pouco dinheiro e ficar milionário com day trade, porque você não vai, tá bom? Day trade é uma diversificação dos seus investimentos, tá? Às vezes eu posto os resultados e eu peço para que vocês não se comparem com outros traders, tá bom? Por quê? Pensa comigo. Se você colocou $100 dentro da corretora e você fez $1 de lucro, a gente está falando de um retorno de 1% ao dia, né? Em outros investimentos convencionais de renda fixa, para você ter 1% de lucro, você tem que deixar investido durante um mês. Ou seja, se você teve um retorno de $1 em cima de $100, já é um retorno astronômico, concorda? Então, se você fez $5, você fez 5% em um dia, né? E em poucos dias, né, em um mês, você vai ter dobrado o seu capital, ou seja, 100% de lucro em um mês, o que é astronômico. Então, não se compare com outros traders, porque cada um opera uma quantidade de dinheiro diferente, né? Então, não ache que você vai ficar milionário. Estabeleça suas metas de ganho e de perca baseado no seu capital. Se você depositou lá $500, $1.000, trace um objetivo que seja condizente. Coloca aí de 1 a 3% ao dia e isso já é excelente, tá bom, pessoal? Não queiram colocar metas absurdas, porque você vai ter que fazer vários trades, você vai ter que entrar muito pesado nas operações. E como você ainda está começando, dificilmente você vai conseguir controlar o seu emocional quando você vê você perdendo 30%, 40%, 50% do seu capital em uma operação só. Então, tenham muito cuidado com isso aqui, tenham muito cuidado com esses gurus aí da internet que tentam vender uma vida fácil para vocês, porque day trade não é fácil, exige muito estudo, exige muita dedicação e, acima de tudo, um controle de risco, um controle emocional muito apurado para ser lucrativo aqui dentro, tá bom? Eles colocam essa regra das 3 operações e algumas lives aí para trás, as lives aí de boas-vindas, eu dei esse exemplo aqui das 3 operações, tá bom? Uma forma de você operar que é muito boa, principalmente quando você está no início, que é quando você erra 3 operações seguidas, você sai do mercado, certo? Ou então você pode definir fazer apenas 3 operações no dia. Então, vai ter dias aí que você vai errar 2 e acertar uma, tem dias que você vai errar as 3, tem dia que você vai acertar as 3. E se você fizer o gerenciamento de 2 para 1, no final da semana, mesmo que você erre mais do que acerte, você vai sair positivo. Então, essa é a matemática do trade.
É isso que vocês precisam ter na mente de vocês quando vierem operar no mercado internacional. Aqui fala de definir as próprias estratégias e é o que a gente estava falando. Durante esse curso você vai aprender diversas teorias, diversas estratégias, indicadores, padrões de candles, e você vai se adaptar, você vai pegar aquilo que você se adapta melhor, aquele operacional que você tem mais facilidade para fazer, e vai criar o seu próprio operacional, tá bom? Às vezes o que funciona para um não funciona para outro, tá? Eu tenho uma metodologia que eu utilizo na maioria das minhas operações de grande porte, que uma pessoa que está começando com $100, $500, não vai ser capaz de fazer, tá bom? Então a gente tem que ter isso em mente, que traders são diferentes, alguns gostam de carregar a operação por muitas horas, outros gostam de fazer scalp, né? O scalp são operações mais rápidas, você entra e sai rápido, mas você tem que entrar com muitos lotes, certo? Você tem que entrar com a mão mais pesada. E isso aí, para quem opera pouco dinheiro, para quem tem um stop loss muito pequeno, não vai funcionar. Para quem opera um capital menor, às vezes o que funciona é operar tendência, né? Operar pequenininho, pegar uma longa tendência de alta, uma longa tendência de baixa, e um stop pequeno e um alvo longo, tá bom, pessoal? Então, estude e se adapte, treine e vai moldando o seu próprio operacional.